Meu nome é Raína, eu sou gestora de Departamento Pessoal da Múltipla Consultoria e hoje a gente está aqui com o nosso convidado, Alexandre, que é da Laborativa, nossa parceira na elaboração de exames médicos, de programas. E hoje o nosso assunto é para desmistificar a saúde e segurança no trabalho. Então, inicialmente, o que é importante que a gente reforce é sobre o E-Social. O E-Social ele é um projeto que teve a lei lá em 2014 e foi implementado já a partir de 2018. Então, o E-Social ele foi faseado. Então, as primeiras etapas elas já estão sendo cumpridas desde esse período. Iniciou com as empresas de grande porte, com faturamento até acima de 78 milhões, e assim sucessivamente. Saúde e segurança do trabalho é a quarta fase do E-Social. Então, é usada para designar justamente essas normas do ambiente de trabalho, para que seja mais saudável e seguro para os trabalhadores. A CLT, ela determina que essas empresas ajam de acordo com as normas expedidas pelo Ministério do Trabalho, para manter o serviço de saúde e segurança do trabalhador. O que é que muda para 2023? Essa quarta fase, ela iniciou, na verdade, já em 2022, mas houve uma portaria, a portaria 334, que isentou as empresas de multa pelo não envio em 2022. O que na prática isso significou? Que foi um período aí de adaptação, né? Então, em 2022 iniciou os programas, os exames já por meio das clínicas para que essa informação fosse enviada para o social, mas ela ainda não entrou no sentido das multas, das infrações, das autuações. Já para 2023 vai iniciar as penalidades. Isso já está previsto na portaria, então teve praticamente um ano aí para essa adaptação. E aí o Alexandre está aqui justamente para desmistificar, para ele poder fazer uma síntese do que é analisado nesse período de análise de cada programa em cada empresa. Então, por exemplo, eu tenho só um empregado, eu só tenho 2 empregados, eu acho que não tem risco na minha atividade. E isso vai ser determinado pelo técnico de saúde do trabalho. Então, é importante que os nossos clientes, que todos os clientes, os empresários como um todo, entendam que se você tem empregado, é importante que você tenha o programa, que haja essa análise. Então, a nossa missão hoje aqui é a gente esclarecer, sobretudo, o que ficou de dúvida para quem ainda não fez o programa, para quem já está com o programa em andamento, para que essa informação seja enviada dentro do prazo. Por quê? Se ocorrer alguma movimentação, até o dia 15 do mês seguinte, essa informação precisa ser transmitida. Então, é importante que haja esse alinhamento entre clínica, contabilidade, para que a empresa não seja punida, nem tenha um ato de infração. O Alexandre veio contribuir com a gente hoje, e aí eu vou passar para ele a nossa dúvida, né? O que é analisado, Alexandre, quando é feito esse contato na empresa, o que tem que ser visto, o que pode ser feito para poder ajustar, para poder informar isso tudo. Perfeito. Boa tarde a todos. Como ela disse, meu nome é Alexandre, eu sou técnico de segurança há 20 anos, né? Quando a gente vai tratar a parte de segurança do trabalho, é feita uma análise preliminar, né? Nós temos que cumprir uma norma da portaria 3.214 da Secretaria, atualmente chamada Secretaria do Trabalho. Dentro dessas normas, nós temos que seguir a NR1, a NR9 e a NR15. Eu sei que todas essas normas aí que eu estou falando para vocês vai ser difícil, mas com o tempo vocês vão entender o que eu vou estar falando para vocês. A NR1, ela é uma norma que trata sobre o GRO e o PGR.
onde se inicia tudo, né? É através do GRO, que é o Gerenciamento de Risco Ocupacional, é onde a gente vai fazer todo o levantamento, tá? Essa análise preliminar, para saber se existe a exposição do agente nocivo. Tá? Então, o que acontece? Através dessa análise preliminar, a gente vai saber se existe a exposição ao agente nocivo, como é chamado o risco ocupacional. O risco ocupacional é o risco físico, químico e o biológico, tá ok? São riscos aonde eles são, quando a gente fala de avaliação quantitativa, a gente fala de NR9, tá? E agora, quando a gente fala de se existe insalubridade ou não, a gente fala da NR15. Lá tem 14 anexos que vão tratar de todos os agentes nocivos que atualmente são chamados pelo NR1 de perigo, tá ok? Então, o que é tudo isso para dizer o seguinte: se essa análise que foi feita pelo técnico, pela equipe, detectar que, por exemplo, existe algum risco, existe alguma informação ali relevante, isso vai ser informado por meio do programa e vem para a informação para a folha de pagamento, para a contabilidade, de um dado que tenha uma informação na GFIP, a informação já lá com a obrigação de um pagamento de uma insalubridade ou não. Porque tudo isso é, de forma simplificada, é para que o governo ele tenha acesso a essa informação mais breve. Hoje, o PPP, por exemplo, que é o perfil profissiográfico, ele é emitido por meio do papel, e aí a clínica vai lá com todo o histórico do empregado, com o histórico da empresa, e aí emite essa informação. Em 2023, tudo isso vai ser eletrônico. E a gente tem esse marco aí de mudança, a gente tem essa mudança com o CAT. O CAT, por exemplo, que é a comunicação de acidente do trabalho, ele era emitido por meio de um programa, de um site, né, da Previdência Social. Tem que ser emitido, por exemplo, dentro das 24 horas. Com esse faseamento do e-social, a gente informa-se esse acidente já dentro do portal, de uma forma muito mais breve, de uma forma muito mais prática do que era antigamente. E até mesmo o acesso de uma segunda via, tudo isso foi simplificado e desmistificado já com o programa. Então, o governo como um todo, ele quer que esse dado ele seja de uma forma consolidada mais rápida. Então, o Alexandre deu alguns exemplos hoje, eu acho que é importante que a gente cite. Por quê? Existe muito, sobretudo com o cliente de pequeno e de médio porte, a autoavaliação. A autoavaliação de que não tem risco na minha empresa, não tem risco na minha atividade, eu só executo, por exemplo, uma atividade comercial. E aí ele explicou, e eu vou pedir para que ele reforce isso aqui com a gente hoje, itens que são avaliados também dentro dessa empresa, dentro dessa atividade, e que tem relevância. Muitas vezes a gente está aí julgando que não tem risco na minha atividade, então não tem necessidade de fazer. A lei obriga. Se você tem empregado, é necessário que você emita esse programa. Se não tem risco, isso vai ser detectado pela equipe e isso vai ser informado por meio do social. Então, todo mundo tem que fazer. Tem empregado, tem que executar o programa. E aí o Alexandre vai estar citando para a gente alguns pontos sobre essa análise. Ok, obrigado. Então, gente, quando a gente fala de perigo, né, a gente trata, dentro desses perigos, os perigos eles estão dentro dos riscos, como eu falei anteriormente, o risco físico, o risco químico e o risco biológico. Esse exemplo que ela pediu para mim falar é o seguinte, por exemplo, existem alguns produtos químicos que nós podemos comprar na farmácia, podemos comprar no mercado. Só que, qual a diferença do produto químico que existe o agente nocivo, agressor, o que faz mal, e o sanitizante? O que devemos utilizar
dentro da nossa empresa. Se nós não formos uma empresa em escala industrial, nós não precisamos comprar um produto de escala industrial. Hoje é muito mais fácil você, às vezes, adquirir uma bombona de 5 litros, né? Que as empresas elas fazem um marketing maravilhoso, informando que vai te trazer um resultado bom, mas você tem que, no próprio rótulo lá, ele vai te informar se é de escala industrial ou sanitizante. Sanitizantes é uma informação dada pela Anvisa dizendo sobre o risco, que esse produto, um produto sanitizante, ele tem grau de risco 1 e 2, e em termos de potencial de risco é o seguinte: o produto em si ele é de 2,5% a 5%. Então, se for de 2,5% a 5%, ele é um produto sanitizante. Acima de 5%, ele já é um produto em escala industrial. Isso eu acho que é muito importante, porque, na verdade, você, então, numa leitura, você consegue desmistificar, né? Entender qual é a relevância desse grau para poder substituir, né? Para poder substituir e não ter essa exposição, né, a esse agente nocivo. Você deixa, quando você troca esse produto, e você troca por um produto sanitizante, você não tem esse agente agressor. Então, você não necessariamente precisa fazer uma avaliação, né, para quantificar, para saber se existe ou se está dentro do limite de tolerância disposto lá na norma regulamentadora número 15, que fala sobre insalubridade. Tá, Alexandre, mas o que tem a ver com o E-Social? Porque o E-Social ele funciona da seguinte maneira: quando a gente fala de E-Social, a gente fala de previdência, né? E o que eu estou citando aqui é Secretaria do Trabalho, que hoje ambas as pastas estão dentro do Ministério da Fazenda, né? Da Economia, desculpa. Então, eles estão trabalhando juntos, é um programa integrado, baseado na Secretaria do Trabalho. Essas informações todas se faz a necessidade de se fazer o LTCAT. E por isso que essas informações elas se conversam. Então, é necessário que se faça esse levantamento para poder fazer o laudo técnico, né, e informar o 2240 no E-Social. Perfeito. Então, uma coisa que é importante que a gente frise aqui é que, por exemplo, como é que funciona essa ponte, esse processo na prática? Hoje, os nossos clientes eles já têm a instrução que, para o funcionário iniciar uma atividade, ele tem que executar um exame admissional, ter-se apto. Então, ele tem esse prazo, esse exame executado, essa documentação vem para a múltipla, por exemplo, a gente faz essa admissão lá dentro do prazo hábil, nas 24 horas que o assessado termina, e aí iniciou a atividade. Essa informação do admissional, a informação de uma mudança de função, de um exame de retorno ao trabalho para um funcionário, por exemplo, que foi afastado pelo INSS, o exame demissional também, tudo isso vai ter que ser informado também por meio da clínica. Então, a parceria que existe entre o cliente, essa clínica e a múltipla é justamente para que todas essas informações elas sejam enviadas de forma tempestiva. Então, foi admitido, a informação já foi para o social, foi um exame periódico, um exame de retorno, um exame de mudança de função, tudo isso tem que ocorrer de forma tempestiva. Então, por exemplo, os nossos clientes, a gente disponibiliza para essas clínicas todas as informações que eles necessitam. Então, o cliente ele não tem esse trabalho de ter que preencher todos os dados, porque por meio do software da folha de pagamento, a gente disponibiliza essa informação. Então, é uma informação entre contabilidade e saúde e segurança do trabalho por meio da clínica. Então, é um facilitador. Mas, Alexandre, uma coisa que a gente tem recebido muito questionamento é no seguinte aspecto: minha empresa não tem risco. Em que momento que isso vai estar descrito? Como que isso vai estar? Como que eu vou estar resguardado que não tem risco na minha atividade, que na minha empresa nenhum funcionário está exposto a algum grau de risco?
o grau de risco é determinado pelo CNAE, tá? O grau de risco é lá no seu CNPJ, no seu cartão de CNPJ, você vai... Isso daí são várias consultas a serem feitas. Você tem um número, você tem a atividade, né? O Código Nacional de Atividade Econômica. Dentro da NR4 lá vai determinar qual é o seu grau de risco, mas não quer dizer que seja um grau de risco 1 ou grau de risco 2, 3 ou 4, que a sua empresa ela não vai determinar se ela existe, se os seus funcionários estão expostos ou não a algum perigo. O que determina é a atividade, entendeu? Através de um profissional legalmente habilitado, ele vai informar que se existe, através dessa avaliação preliminar, tem que ser feito esse profissional legalmente habilitado, ele é um técnico de segurança, ele é um engenheiro, ele vai realizar essa avaliação através de um checklist, vai fazer uma avaliação prévia, né? É chamado preliminar. Então, através dessa avaliação, ele vai constatar uma avaliação qualitativa, chamada tecnicamente, ele vai levantar e vai informar se existe a exposição. Havendo essa exposição, se faz a necessidade de uma avaliação quantitativa através de máquinas. E essas máquinas elas vão quantificar, né, essa exposição que existe, né, tanto do risco físico quanto do risco químico. Tá, Alexandre, você está falando isso, mas você me explica o que quer dizer esse perigo, né, que tem que ser quantificado. Por exemplo, o ruído. O ruído ele tem que ser quantificado. Existem equipamentos que quantificam e tem data logger que ele vai gravando esses picos, né, de ruído. Então, através desse equipamento dosímetro, é avaliado a exposição durante 8 horas para dizer se existe ou não a exposição desse agente, desse perigo. Ah, Alexandre, mas a minha loja não tem ruído. Mas se você tiver uma pessoa que trabalha com manutenção tem furadeira, manutenção tem serra, então você tem equipamentos que geram ruído. Alexandre, o químico, qual seria? Quem trabalha com produtos químicos diversos, como eu falei, que em escala industrial, né? Alguém que trabalha com hipoclorito de sódio. Então, se esse hipoclorito for in natura, nós temos que avaliar esse produto através de uma bomba volumétrica, aonde você tem um amostrador. Esse amostrador ele vai coletar o ar no ar, né? Ele vai ser contaminado e isso é avaliado no laboratório e vai dizer se ultrapassou ou não o limite de tolerância. Então, assim, essas informações elas são feitas através desses mecanismos, né, que são estipulados por lei. Entendido. A gente tem uma pergunta aqui da Bruna, que ela coloca a seguinte questão. As empresas de grau de risco 1 e 2 têm obrigatoriedade de envio, tendo ou não riscos? Nesse caso, sim. O que o Alexandre citou aqui é que, tendo o risco 1 ou 2 ou não tendo risco, vai ser enviada essa informação. Não vai deixar de ter uma informação por conta do grau do risco ou não tendo risco. Se inexistir o risco, a gente também vai informar. Eles vão fazer esse envio e ter essa informação. Mas a partir do momento em que ocorrer qualquer mudança, isso vai precisar ser informado. Eu acho que o que é importante que a gente frise aqui é que a atividade da empresa é uma constante mutação. E aí, se ocorrer uma mudança que seja relevante, isso tem que ser informado, isso tem que ser realmente mapeado, organizado e revisto. E agora, Alexandre, considerando os clientes que a gente já tem aqui, que estão aqui participando, como, por exemplo, eu tenho uma loja no shopping. Qual é o tipo de avaliação que é feita nesse caso? Quanto tempo que dura esse tipo de trabalho em média? Por exemplo, eu contratei e aí esse tempo de trabalho aí, como é que funciona? Por exemplo, com uma loja alocada num shopping. Então, algumas coisas, como shopping, por exemplo, um ambiente menor,
as atividades são poucas, a quantitativa de funcionário, normalmente as atividades são similares. Como são feitas essas avaliações? Nós temos uma nomenclatura chamada GES, que é Grupo de Exposição Similar. Certo. Então, necessariamente, a gente precisa avaliar todas as pessoas, se as funções forem similar, né? Se elas forem similar, o tempo ele já é diminuído. Então, por exemplo, normalmente uma loja de shopping, eles não vão ter os riscos ocupacionais, que são risco físico, químico e biológico. Eles só vão ter mais de ordem ergonômica. Então, é avaliado toda a parte ergonômica do local, né? Informando desde o biomecânico a parte... desculpa, gente. A parte de ambiente, mobiliário, como são feitas a atividade, é um laboratório, né? Então, a gente vai avaliar como aquela pessoa realiza aquela atividade, por causa da biomecânica. A gente vai avaliar o mobiliário para saber se esse mobiliário está de acordo com o biotipo daquela pessoa, né? Porque, inclusive, a parte, quando você agora, se tiver uma parte de escritório também na loja de shopping, nós temos que avaliar tanto a parte de ruído, que quando a gente trabalha com um escritório, a gente tem que ter total atenção naquela coisa, no trabalho que está sendo feito. Então, o ambiente ele tem que ser salutar. Nós temos uma tabela de nível para informar temperatura, umidade, a velocidade do vento e mais o ruído. Show, excelente. A gente tem uma pergunta aqui também, também que foi executada aqui, também é relevante. Qual é a importância dos programas para alguns tipos de aposentadoria? Porque a gente sabe que, após a reforma da Previdência, houve alguns ajustes, mas a especial, ela ainda tem alguns parâmetros que se assemelham ao de antigamente. Então, por exemplo, o impacto do programa, a forma, o risco que esse colaborador está exposto, impacta diretamente a forma de concessão dessa aposentadoria. E aí, na prática, Alexandre, como é que funciona? Então, eu vou falar o que realmente aconteceu com a mudança da aposentadoria especial. Praticamente não mudou nada. Uhum. Só mudou a forma de informação. Entendido. Entendeu? Porque, às vezes, a aposentadoria especial ela vai continuar sendo... Ela vai existir. Agora, como a gente informa que ela vai existir é o que mudou. Porque, antigamente, o PPP, nós tivemos vários... Até chegar ao PPP, nós tivemos outros documentos, DIRBEM, SB40. Então, eram documentos, vamos dizer, uns documentos estáticos, né? Já o PPP ele já é bem diferente, que ele já sofreu de 2003 para agora, ele já sofreu diversas mudanças, né? Porque o que é mais importante para eles foram adaptando. Então, o que acontece? O perfil profissiográfico previdenciário é a vida do funcionário dentro da empresa. Por quê? Porque, às vezes, ele começou como administrativo, no final ele está como operacional. Então, ali ele vai descrever a vida laboral dele e o que ele estava exposto naquele momento. Se houve uma alteração no exame dele, né? Ali a gente tem que colocar também qual o tipo de exposição que ele teve e se existe alguma ordem, né, para qual ordem mitigadora, se houve treinamento, se ele utilizou equipamento de proteção individual. Então, assim,
quando a gente trata de aposentadoria especial, a gente tem que pensar se realmente existe essa exposição através da insalubridade. Que a insalubridade é o que ela vai informar se essa pessoa vai ter direito à aposentadoria especial ou não. A pessoa pode ter exposição à insalubridade, mas não necessariamente ter direito à exposição à aposentadoria especial. Isso é uma informação bem relevante, porque há esse mito, né? Que eu recebo insalubridade, eu tenho aposentadoria especial, e não necessariamente, né? Até porque o que configura a aposentadoria especial? É através do decreto 3.048, o anexo 4. Lá você tem as atividades, né? E os agentes que é através daquelas atividades, daquele agente, é que você vai saber se você tem direito ou não à aposentadoria especial. Perfeito. Desculpa. Perfeito. Eu acho que conhecimento é poder, né? E a Múltipla proporcionando isso, sobretudo para os nossos clientes, no sentido de uma assessoria ali realista e atualizada com relação a tudo que acontece. Porque esse nosso relacionamento, ele precisa ser pautado na informação correta. E a gente está aqui justamente para que possa desmistificar, esclarecer alguns pontos. E a gente sabe que um evento de 1 hora, 1 hora e meia é insuficiente para isso, mas o que a gente precisa e a gente quer hoje é despertar para essa responsabilidade. Uma das perguntas que estão sendo feitas aqui, e isso foi bem relevante também, como eu confiro as informações que foram enviadas por meio dos exames, o 2220 e o 2240. Isso eu posso afirmar para vocês que, por exemplo, os clientes múltipla, eles contam com esse processo de auditoria. Então, não somos nós quem enviamos essa informação. Quem vai enviar é a clínica contratada. Qual é o trabalho da múltipla quanto a ser assessoria? A gente auditar para verificar se esses eventos estão sendo transmitidos. Agora, no caso aí, para quem perguntou, você consegue checar isso com o certificado digital por meio do e-social. Então, lá no portal do e-social, no módulo, ele já está atualizado com o SST, para que você possa consultar toda essa movimentação desse colaborador. E o 2240, que é a questão do ambiente, né? Ele também fica disponível para consulta. Até porque, quando a clínica informa, né, isso, por meio do XML, ele tem esse recibo do que foi transmitido. Então, você, cliente, você que é a ponta do serviço ali, você consegue checar se isso é feito. Um trabalho que é executado também pela laborativa aqui, e eu acho isso muito importante, eles fazem essa transmissão e eles fornecem esses recibos de tudo que foi feito, tudo que foi transmitido, até porque há uma responsabilidade técnica aí, e a procuração é emitida por meio do ECAC, justamente para o módulo de saúde e segurança do trabalho. Então, a clínica, ela informa, ela tem essa responsabilidade também com relação aos prazos, até porque isso vai ser pauta aqui para esse segundo momento. Tudo isso, existe o prazo. O manual prevê prazo para todos os envios. O que é que muda em 2023? A empresa fica sujeita a atuações, a penalidades, sanções com relação a esse processo, a esse não envio. Quando a gente tem aqui uma preocupação, isso considerando aqui o nosso cotidiano, como essa informação vai ser transmitida para o social. A gente precisa que haja essa adequação do prazo, que esse prazo seja respeitado, para que a gente consiga enviar em prazo hábil. Porque, por exemplo, ocorre que durante, por exemplo, o fechamento da folha de pagamento, o sistema sempre congestiona. Então, se ocorre movimentação de admissão, de exame, essa informação, há um risco ali de congestionamento. Então, essa organização de ter um fluxo de recursos humanos que permita organização para a entrada, organização para um periódico, tudo isso facilita essa transmissão, facilita que você tenha um processo ali de uma forma organizada. Por quê? Essa exposição a não cumprimento de prazo já está sendo vista e fiscalizada. O Alexandre chegou mais cedo hoje aqui e a gente esteve conversando justamente sobre esses pontos das fiscalizações por
à distância, na verdade. Antes a gente tinha uma cultura maior, né? Isso antes da pandemia, eu digo, o fiscal entrar na empresa, ter toda aquela abordagem ali. E hoje, não necessariamente isso aconteça. Hoje é por meio do NAD, que é notificação à distância, justamente desse processo que não precisa do auditor estar na tua empresa. Ele pode simplesmente escolher o CNPJ e isso ser avaliado, ele pedir toda essa documentação. E aí, como é que vai funcionar para a gente responder? A gente vai precisar ter todo um amparo de tudo que foi transmitido, de tudo que foi enviado para poder respondê-lo. Então, é importante que tudo isso esteja de acordo, dentro do prazo, para que não ocorra, não esteja suscetível à fiscalização, à multa e a tudo isso que é essa fatia do governo, dessa auditoria como um todo. Uma das outras perguntas que a gente está recebendo aqui: quais são os documentos de responsabilidade da empresa que presta serviço de segurança do trabalho, formar área social no caso da construção civil, Alexandre? Então, também eu vou extrair na verdade, eu vou desmembrar essa pergunta aí. Todos os documentos eles são necessários. O que nós vamos informar é o 2220 e o 2240. Perfeito. Tá? Os documentos eles têm que ser feitos, mas eles não são enviados. O que são enviados são as informações do 2220 e do 2240, tá? Esses documentos os documentos eles têm que ser feitos para serem apresentados, ok? Então, nesse caso aí, o documento é justamente esse recibo de transmissão dos eventos do 2220, que no caso é dos exames médicos, né? E o 2240, que é o laudo, que também pode ser consultado, como a gente colocou anteriormente, justamente sobre o acesso lá no E-Social por meio de certificado. Sim, até porque o 2220 e o 2240 são o que é o portal do E-Social? Os documentos, tem muitos documentos que são gigantes. Tem documentos que são 30, 500 páginas, 800 páginas. Então, o que eles pensaram? Através do arquivo XML, existe a matrícula da empresa, existe a matrícula do funcionário. Então, através desses dois eventos, que é o 2220 e o 2240, é que vai ser informado, vão ser repassadas essas informações pelo portal. Entendido. Então, só para a gente recapitular aqui sobre o que a gente já colocou, essa análise de risco, de resistência de risco, ela só consegue ser obtida por meio de um profissional técnico lá analisando o ambiente de trabalho da empresa, analisando todas as frentes de trabalho. E a gente exemplificou aqui o caso, por exemplo, de uma empresa de comércio que pode ter um produto de limpeza que deva ser substituído. Então, por meio dessa informação técnica do técnico, é possível fazer substituição, evitar qualquer dano, porque, no fim das contas, a base previdenciária, a aposentadoria, tudo isso, ele reflete em custo para o governo. Então, quanto mais a empresa tiver ali antenada, fazendo um processo que diminua essa exposição, é benéfico para que não se tenha aposentadorias antes da hora ou que tenha empregados aí que sofram com acidentes, com danos à saúde que muitas vezes prejudicam toda uma vida, né? Porque o trabalho, é por meio do trabalho que tudo isso é permitido. Isso é interessante, porque a gente fez uma divulgação rápida sobre esse evento. Sim. E eu citei até aqui para o Alexandre que é a primeira vez para realização desse evento aqui, e eu estou com um chat com meu pai perguntando, então isso é muito diferente. Bom, a gente tem uma outra pergunta aqui, fala assim: como funcionam as empresas que terceirizam suas atividades? Considerando a alocação desses empregados no estabelecimento do cliente, de quem é a obrigatoriedade? Excelente. Então, a responsabilidade sempre vai ser sua, tá?
existe uma corresponsabilidade, mas você, como empresa, né, você tendo seus funcionários alocados, você é obrigado a realizar esse levantamento e fazer todos os documentos. Quando se trata de E-Social, a gente tem que pensar da seguinte maneira: o LTCAT, poucas pessoas sabem disso, mas o LTCAT ele pode ser feito tanto para uma pessoa quanto para um grupo. Ah, interessante. Tá? Então, LTCAT é o laudo. É o laudo técnico de condições de meio ambiente de trabalho. Uhum. Ele faz, assim como o PGR, também você pode fazer de função, de setor e de empresa. Hoje em dia, hoje você terceiriza mão de obra de tudo. Então, quando você terceiriza, o MEI, vamos lá, o MEI. Eu sou MEI, trabalho com construção civil. O cara me contratou. Eu vou lá, vou desenvolver eu sou marceneiro, eu sou pedreiro. Eu vou ter risco. Então, eu vou ter que criar um PGR, um GRO, um PGR, vou ter que fazer ASO. O cara, ele pode me cobrar o LTCAT? Pode me cobrar o LTCAT. Então, ele vai lá, eu vou fazer o LTCAT com a exposição de ruído, com a exposição de cimento, com a exposição de cal. Então, tudo isso é necessário porque ele quer entender se a empresa ela corresponde à execução de todas essas. O que são esses documentos? Esses documentos é a atividade da empresa, toda a estrutura da empresa no papel. Então, para que eu possa, por exemplo, conhecer a múltipla, se eu pegar o GRO, o PGR dela e o LTCAT, eu vou entender como a múltipla funciona. Desde o que? As atividades que são exercidas aqui dentro, se ela está exposta a algum agente nocivo e se ela, no caso, as medidas administrativas e medidas individuais, tudo isso se é feito treinamento. Então, esses documentos, eles espelham a integridade da empresa. Perfeito. Então, por exemplo, numa empresa, escritório, de uma atividade administrativa, essa análise é feita por meio do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, Isso. né? Que são os riscos físicos, químicos, biológicos, de acidentes e ergonômicos. Isso. Então, isso já é regulamentado pela NR1. Então, é feita essa análise e não necessariamente há um risco, mas há indicações ali e até ajustes que devam ser feitos, né, para que haja uma condição salutar, como você citou anteriormente. Sim, o GRO ele faz a análise preliminar. O PGR é que faz o inventariamento do risco e vai tratar. Então, vamos lá. Então, eu contratei a laborativa. O primeiro passo vai ser feito o GRO. O GRO. Que é a análise preliminar de todo o ambiente de trabalho. É a análise preliminar. E aí, nesse segundo momento, é que vai ser emitido o PGR. Isso, através do PGR, é onde a gente vai inventariar o que foi analisado pelo GRO. Todo o checklist, né, que a gente fez, que a gente identificou os riscos, no PGR é onde a gente vai inventariar, a gente vai identificar, a gente vai dizer que o que esse risco ele vai trazer de ruim para a sua saúde, né? Quais são as fontes de exposição, por exemplo, do ruído. Qual é a fonte de exposição do ruído? A fonte de exposição do ruído é um motor. E o que pode causar esse motor? Ele pode causar perda auditiva e pressão arterial. Entendi. Qual é a medida preventiva que a gente pode ter contra esse ruído? Uso de protetor auricular,
fazer a audiometria para saber se ele está usando ou não o protetor auricular e quais são essas pessoas que estão expostas. Se essa pessoa tem que fazer treinamento. Toda pessoa que utiliza equipamento de proteção individual, ela tem que fazer treinamento de EPI para saber para que serve, como utilizar, se esse equipamento é eficaz ou não, tá? Certo. Então, a gente precisa só fragmentar os dados. A partir de 2023, os principais eventos do E-Social, que aí, nesse caso, englobando o Saúde e Segurança do Trabalho, é o S2210, que é a comunicação do acidente de trabalho, que já em 2022 já está sendo feito de forma eletrônica por meio do E-Social, é emitido por meio do software, gera-se esse recibo do E-Social, fica também disponível também no portal, já do empregado lá no empregador por meio do certificado. O S2220, que é o monitoramento de saúde do trabalhador. E aí eu quero falar um pouco a respeito disso. Por quê? O que é o monitoramento de saúde do trabalhador? É o ASO. O que é o ASO? A ASO é o Estado de Saúde Ocupacional. E aqui não engloba, por exemplo, atestado de saúde para justificar, por exemplo, ausência. Então, a gente já sabe, o cliente múltipla sabe também, que para que ocorra um afastamento previdenciário, é necessário atestado médico com mais de 15 dias para que possa ter essa perícia do INSS. E se o atestado não for contínuo, o CID, né, que é o motivo da doença desse afastamento, ele precisa ser o mesmo. Apesar dele não ser contínuo, ele apresentou 5, depois apresentou 10. A partir do 16º, esse empregado ele vai ser afastado para que haja essa perícia. Isso não significa que esse atestado que justifique a ausência seja informado no 2220. Isso vai ter relevância se houver um afastamento previdenciário. Por que a gente indica para que os nossos clientes nos enviem e mantenham esse banco de dados de histórico de informação? Para quê? Para que a gente possa acompanhar se esse funcionário já tem mais de 15 dias, se essa informação, no caso, já tem decisão que os 15 dias que antecedem o afastamento não tem incidência previdenciária. Então, tudo isso ele é analisado sob esse viés, mas não necessariamente é enviado no S2220. Então, a gente precisa ter esse esclarecimento do que vai ser informado no E-Social, no monitoramento de saúde, e aí a gente reforça aqui, que é o exame admissional, o exame periódico, o exame de retorno ao trabalho, o exame demissional também, exame de mudança de função. E isso é caracterizado ASO. Isso vai ser informado por meio do E-Social do S2220. E aí, como é que funciona a clínica? A clínica tem essa base. A partir do momento em que o Alexandre foi lá, foi promovido, mudou de função, ele precisa ter essa informação e a clínica realiza o exame, libera o acto e essa informação vai ser enviada para a mensageria. Isso é o S2220, não é atestado de simplesmente justificativa para trabalho. E o segundo e o terceiro evento sobre esse tema é o 2240, que o Alexandre citou aqui, que são as condições de trabalho. A gente está tendo várias colocações assim sobre esse tema. E a gente tem o Rodrigo aqui perguntando: a empresa pode fazer o envio dos eventos do S2220 e o 2240 diretamente para a social ou somente a clínica de prestador de serviço para? Então, Rodrigo, aí entra no que a gente estava citando. Pode. A responsabilidade é da empresa. Se a empresa opta por não informar, não contratar, ok, eu não quero eu mesmo fazer isso, existem meios de que isso possa ser feito. Como? Você precisa de um software para que você possa informar lá por meio do XML. Não é um processo que a gente indica que seja manual. Isso há um risco aí que eu acho que é desnecessário, considerando possível passivo trabalhista. O que ela falou é o seguinte, trocando em miúdos, você pode ter dor de cabeça, por quê? Porque se você informar algo errado, isso vai desprender
você vai ter que pagar alguma coisa. Às vezes a pessoa não tem a exposição e se você informar errado, você passa a ter que pagar a exposição para esse funcionário. Então, normalmente, por que é feito através de clínicas? Porque tem as pessoas especializadas, legalmente habilitadas para montar essa documentação e poder enviar essa informação para o social. Mas sim, poder fazer? Pode, mas tem que ser analisado aí, considerando as atividades, se isso compensa o risco dessa informação ou não. Eu acho que tudo isso tem um viés que precisa ser considerado, considerando que 2023 está aí e o risco de ter uma informação errônea é muito grande, mas é possível sim, até porque essa é a responsabilidade da empresa. Qual é o trabalho da Múltipla com relação a isso? Nosso know-how é contábil, de assessoria contábil. Então, a gente tem indicado, informado para que tenha esse envio por meio das clínicas para justamente evitar qualquer passivo trabalhista. Mas, ok, essa opção da empresa é possível que seja feito sim, por meio do certificado digital, com os dados é possível sim. Uma coisa que também tem sido pauta de muitas dúvidas aqui, Alexandre, é a questão do seguinte: eu sou uma empresa pequena, tenho lá meu 1, 2 funcionários. Num ano, eu tive metade só de movimentação, depois eu fiquei sem movimento. Nesse ano seguinte, eu preciso necessariamente ter esse programa ou a partir do momento em que, ok, olha, não tenho empregados, não preciso mais fazer, só tá trabalhando eu, que sou sócio, e a minha esposa, que é minha sócia também. Eu não tenho empregado, só tá eu e um outro sócio. Preciso fazer? Então, desde que você não tenha Prolabore, né? Se você não tiver Prolabore, você não precisa fazer. Perfeito. A partir do momento que você tem um funcionário e existe risco, porque é estranho, né? Você tem a empresa, como é que funciona a sua máquina, né? Como é que essa máquina ela produz? Então, assim, se você tem um funcionário e hoje nós temos a questão do MEI. Se a pessoa está no seu ambiente de trabalho, prestando serviço para você, e você tem Prolabore, você acaba informando você mais o MEI que esteja trabalhando com você. Perfeito. Então, nesse caso, se eu tenho esse recolhimento de Prolabore, já é devido obrigatoriamente isso. Só acaba a obrigatoriedade se a empresa estiver totalmente sem movimento. Sem movimento. Entendido. Porque, no caso, a questão do MEI aí é a nova onda de pejotização, né? E uma outra coisa também que é interessante, que acontece muito lá com a gente, é o seguinte: Alexandre, eu não tenho sede. Excelente. Está todo mundo em home. Está todo mundo em home. Ou os meus funcionários estão trabalhando na sede de uma outra empresa. A gente vai na outra empresa e vamos realizar a avaliação. Perfeito. Então, no caso, eu terceirizo. Na minha base não tem ninguém, mas lá na base do cliente, isso precisa ser avaliado. Sim, precisa ser avaliado. Porque eu sou responsável solidária. Por exemplo, a obra, normalmente a incorporadora, ela vai botar a obra e vai terceirizar e vai quarteirizar as mãos de obra. Então, você está ali cheio de mão de obra de diversas empresas ali e todas elas precisam fazer toda essa documentação. Entendido. Excelente. Isso é importante esclarecer, porque muitas vezes acontece isso. O sócio, ele precisa... E se tratando principalmente de e-social, é LTCAT. O LTCAT, ele é feito... você faz a primeira vez e você precisa renovar? Não. Só renova se houver se tiver uma nova função, o ambiente foi modificado, existe implantação de novo maquinário, entendeu? Então, assim, a atualização desse LTCAT é através desses mecanismos todos que eu falei aqui para vocês. Perfeito. A gente tem aqui a Juliana perguntando justamente sobre o que nós citamos a respeito dos comprovantes de transmissão. Nesse caso, é importante que isso seja alinhado, tá?
que essa clínica ela possa estar transmitindo, informando para vocês justamente os recibos de tudo que está sendo feito, porque a responsabilidade é da empresa, o risco é do empresário. Então, é importante que haja essa fiscalização, haja esse retorno com os recibos, com toda essa documentação para que houve uma fiscalização, chegou um auditor lá na empresa, você tem esses documentos para poder prestar. Sim. Então, nesse caso, Juliana, a gente consegue te ajudar, a gente já iniciou esse processo para auditoria do que está sendo transmitido pelas clínicas, porque a nossa função aqui é justamente assessorar de uma forma que evite qualquer passivo trabalhista. Aqui a gente tem uma outra colocação que todos os documentos de saúde e segurança devem ser enviados para a múltipla ou só os AS e lá também. Então, o que é importante que a múltipla também seja informada? Por quê? Se foi emitido um laudo e há uma diferença, um pagamento, uma insalubridade, uma periculosidade para determinada função, a gente precisa obter essa informação para poder lançar na folha de pagamento. E aí, vamos supor que haja uma análise, foi detectado um grau de risco. Por meio da GFIP, e a gente informa isso também. Então, toda essa informação previdenciária, no caso, a GFIP hoje, ela tem a informação de base previdenciária, hoje é recolhido o FGTS ainda, para 2023 já tem aí o FGTS digital, então talvez num segundo momento não tenha essa informação na GFIP, isso seja totalmente interligado com o E-Social, mas hoje ainda é GFIP. Então, por que a gente precisa ter essa informação? Para a gente poder alinhar se tudo que está sendo incluído na folha de pagamento está de acordo com o laudo já que o SST emitiu, entendeu? Então, é importante que a gente tenha aí toda essa informação. Todo início de ano, a gente cobra os clientes sobre os programas, a gente notifica para que tudo isso esteja bem alinhado, porque o processo ele começa e termina na contabilidade. Então, a partir do momento em que a gente tem essa informação de forma coesa, o nosso cliente ele fica protegido, porque ele está sendo amparado com uma prática legal. Tudo que está na lei está sendo praticado, está sendo utilizado. Então, a gente está falando aí de um processo de reestruturar, de organizar suas atividades de forma interna, para que seja tudo muito alinhado, organizado, e qualquer eventual fiscalização, tudo isso seja prestado. E aí tem muito cliente que fala assim, olha, mas fiscalização, o governo só quer autuar, só quer multar de forma gratuita. Pelo contrário, nós já tivemos aqui na múltipla fiscalizações e a gente apresentou essa documentação e o fiscal, olha, certinho, tá tudo ok, não tem problema nenhum, a informação bem organizada. Então, isso é fato. A gente trabalha aqui com uma informação coesa e organizada. Então, não necessariamente você teve fiscalização, você vai ser autuado. Graças a Deus, na maioria das vezes aqui, a gente apresenta toda essa documentação e a fiscalização ela é baixada, né? Então, não encontrou nada pendente e esse é o objetivo. Uma outra colocação aqui é com qual frequência que a múltipla faz essa consultoria. Então, no caso, a gente tem que entender o que é consultoria. A gente vai fazer um processo de auditoria do que está sendo informado pelas clínicas e a gente vai trabalhar isso por grupos para que a gente possa conseguir informá-los se tudo está sendo feito e transmitido em tempo hábil, porque também tem isso. Se a clínica também não for organizada, já realizou lá todos os exames e o dado não foi transmitido no tempo hábil. Então, isso também é um risco. Então, isso também precisa ser verificado. Então, a gente vai organizar e aí haverá um cronograma interno que vai ser transmitido, né, informado para os clientes de como que isso vai estar sendo feito. E é por isso que todo esse processo, o evento de hoje, as mensagens, tudo que a gente notifica é para a gente alertar os clientes como um todo que é necessário se manter regular com esse processo, é necessário que haja a efetivação desses programas. A questão do prazo dos envios, está tudo previsto no manual da E-Social. Então, a gente vai disparar também de forma informativa quando que esses exames têm que ser transmitidos. Via de regra, se aconteceu, por exemplo, em dezembro, até dia 15 de janeiro tem que ter transmitido, assim como acontece, por exemplo, com a DCTF Web.
Então, até o 15 do mês seguinte acontece. Exame admissional, 24 horas antes. A questão do 2240 tem que confirmar qual é o prazo aí de envio, mas o ideal é que isso tudo seja respeitado. Então, a gente vai estar emitindo aí um material para que vocês também estejam alertas sobre o prazo de tudo como é feito essa transmissão. Então, para 2023, a nossa expectativa é que os clientes todos já tenham esses programas em mãos, já tenham tudo isso informados lá por meio do social. A gente está com uma parceria muito produtiva com a Laborativa e os clientes múltiplas, por exemplo, têm desconto nos programas, na emissão, no acompanhamento, tudo isso está sendo analisado conforme a quantidade de empregados para que seja um processo justo, né? A gente trabalha aqui de uma forma efetiva e econômica, que a análise, porque no fim das contas tudo é um custo, é um custo preventivo, mas é um custo. Então, a gente firmou essa parceria aí, os clientes que tiverem interesse, a gente vai estar informando o contato da Laborativa, vocês precisam informar que são nossos clientes, que participaram do evento, para que eles também reconheçam isso e possam conceder esse desconto, essa informação como um todo. É importante, gente, para 2023, que tudo isso seja alinhado, que a comunicação seja muito clara, sobretudo do cliente com o nosso DP. A gente está aqui à frente trabalhando para que tudo seja cumprido, que as normas sejam atendidas, porque é muita mudança. Se a gente for entrar aqui na minúcia de tudo que acontece, são muitos dados, é muito laudo. Eu até comentei hoje com a Alexandre, falei assim, a gente precisa hoje, e isso são até palavras da nossa diretora, que ela informou, olha, a gente quer despertar, alertar e despertar. Então, o Alexandre deu alguns exemplos aqui que eu acho que vale a pena a gente reforçar, que essa análise ela é muito particular. Então, eu não tenho como te falar que o laudo que serviu para uma loja vai servir para um restaurante ou vai servir para uma indústria. Tudo isso leva em conta a atividade da empresa, a forma como que a empresa executa as suas demandas, quais são todas as frentes de trabalho, entendeu? Então, varia e essa análise é muito única. Então, por isso que é importante que tenha também um profissional qualificado e antenado. Nós recebemos ainda propostas de gente citando o PPRA, não existe mais PPRA, o PPRA acabou, entendeu? Então, agora é PGR, é GRO, tudo isso que o Alexandre está batendo aqui. O seguinte, o PPRA ele acabou, mas ele deve ser guardado durante 20 anos, tá? Se você tiver algum passivo trabalhista, eles pedirem esse documento tem que estar em mãos para poder apresentar lá para o juiz, para o fiscal, seja quem for. Eu digo acabou no sentido de 2023. É óbvio que esse histórico, e isso a gente reforça sempre, sobre o prazo de guarda dos documentos. Então, GFIP, folha, comprovante de pagamento, os programas, o que era PPRA, né? Tudo isso precisa ser arquivado e estar disponível em qualquer caso de situação trabalhista. A gente está quase no fim, mas a gente vai responder mais algumas perguntas. A gente tem uma colocação aqui. Caso tenha um funcionário que tenha mudado de função, caso os riscos de acordo com a PGR sejam os mesmos, tem a necessidade de fazer exame de mudança de função? Não, a nomenclatura agora é mudança de risco, não é mais mudança de função, é mudança de risco. Você altera quando se faz a mudança de risco, que aí, se houver a exposição, você tem que fazer os exames dedicados àquela exposição. Então, acho que não ficou claro para você. Vamos lá. Tá. O que ele está colocando é do mesmo grupo de função. Não houve mudança, por exemplo, do risco. Tem necessidade de fazer esse exame? Eu entendo assim, Rodrigo. Se eu era administrativo júnior, agora eu sou pleno, ou sou sênior, se não houve uma mudança abrupta ali na atividade, não é isso? É por causa da função, é por causa do risco, na verdade. Exatamente. É mudança de risco, não mudança de função mais. Então, precisa fazer. Ou Você não? precisa fazer. Se for risco diferente, não. Não, sim, aliás. Desculpa. Acabou. Bom, se houver mudança de risco, sim. Sair de uma área,
foi para outra. Eu era da área administrativa e agora eu fui para uma área operacional. Precisa fazer essa mudança sim. O que a gente diz, e isso eu reafirmo até para os clientes que já estão aqui, eu mudei a faixa de 1 para o 2, o que mudou, houve realmente só uma promoção, um aumento salarial ali, ok, sim, não tem necessidade. Agora, se eu exercia uma função, eu vou exercer outra, totalmente diferente, eu era motorista, virei almoxarife, ou vice-versa, há uma mudança ali efetivamente, então necessita sim fazer esse exame. E eu acho que uma coisa que também a gente precisa reforçar, gente, é que hoje acontece assim, eu mudo a função, depois eu faço exame e depois eu informo a contabilidade. Tem que ser o contrário. Eu quero promover, eu quero mudar. Então, primeiro, o funcionário realiza esse exame, verifica se está apto, ok, informa a contabilidade e aí a gente informa. Por quê? A partir do ano que vem, essa informação que muitas vezes só vem na folha de pagamento precisa ser enviada de forma antecedente, entendeu? Porque o 2220 ele também tem prazo. Então, a gente precisa que essas mudanças de função elas sejam informadas antes de acontecer, não durante o fechamento, durante o processo retroativo que isso acaba acontecendo. Sim. A gente tem aqui mais uma colocação. A empresa possui um contrato com o cliente e esse cliente exige o PGR, o PCMSO específico para a empresa. O correto é informar os 2 programas ou só o geral? Então, quando ele pede o PGR, ele está pedindo da exposição dele no cliente, tá? Então, tem que se fazer um PGR específico, porque a exposição ele não é na sua sede, é na sede onde ele vai estar efetivamente trabalhando. Entendido. Então, nesse caso, vai informar os 2, porque aí eu tenho ali um tomador que exige essa informação, mas eu tenho a sede da empresa que tem outra exposição. Informa os 2. Não, porque você efetivamente a exposição dele lá dentro da empresa. Na minha sede, né? Por exemplo, você me contrata, você está terceirizando minha mão de obra. Então, você vai me solicitar o GRO, PGR, e o PCMSO e o ASO. O ASO eu vou fazer, mas é de acordo com a exposição que eu tenho aqui, não lá. Entendido. Entendeu? Bom, gente, a gente viu que foi bem produtivo o processo como um todo. Eu agradeço a participação de todo mundo. A gente vai estar disponibilizando também um material por meio do e-mail de um compilado generalizado sobre essas informações. Eu agradeço a participação do Alexandre. Obrigado. Foi muito produtivo. Obrigado. A Laborativa é nosso parceiro há anos e a gente está à disposição por meio dos canais, por meio do nosso site, do nosso blog, dos nossos telefones, para sanar e organizar essa informação como um todo, para que seja feito de uma forma dentro do prazo, dentro de parâmetros que seja produtivo para a empresa, para a contabilidade, porque o nosso intuito aqui é que tudo seja cumprido dentro da norma. Então, muito obrigada. Muito obrigada pela participação de todo mundo aqui. A Laborativa, sim, presta serviço de segurança e também de envio. Ou eu só quero o envio, não quero o programa, eu quero o programa e não quero envio. Eles fazem essa prestação modular de acordo com essa necessidade aí. Então, agradeço todo mundo. A gente vai... Esse foi uma apresentação piloto. Não só de segurança, saúde e higiene ocupacional. Perfeito. A gente vai... É obrigatório para o PP de todos os funcionários? Sim, de todos os funcionários. Então, muito obrigada. A gente vai estar marcando aí mais eventos. Agradeço a participação de todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.